Fala aí, meus lindos, minhas lindas, como é que vocês estão? Feliz Natal pra vocês. Espero que tenham se enchido de peru, porque eu me enchi. Peru molhado, peru seco, peru no molho de gorgonzola. Me enchi de peru. Me enchi de peru. Bom, vamos lá, pessoal. Esse vídeo aqui é um pouquinho mais rápido do que o último que eu postei. Ele é até mais simples, né? Mais hipotético. Que é, eu vou passar o meu ponto de vista de como eu escalaria o nosso Manchester United. Bom, o Rubem Amorim, desde que ele se entende por gente e desde que ele foi contratado para o Manchester United, ele não usou nenhuma outra formação sem ser a 3-4-3. Pelo menos não que eu me lembre, né? Pegando a última escalação que nós temos do Rubem Amorim, a gente tem algo mais parecido com Dalot na ala esquerda, Shaw de zagueiro, Heaven, Yoro. Ali na ala direita, o Amad, certo? Bruno e Casemiro de volante, algo que já é mais típico, né? A gente já está mais acostumado a ver. Lá na frente, geralmente ele usa Matheus Cunha, em Belmo, e na frente o Chesco. Às vezes ele tira o Chesco, começa com o Mason Mount, e ele inventa alguma coisa ali. A gente sabe que isso não está funcionando muito bem, certo? E não que eu seja o gênio das táticas, o mestre, o Guardiola, o Sir Alex Ferguson, mas eu acho que seria interessante da gente primeiro ver outras formações, como é que o time poderia ser montado e debater com vocês também. Eu acho muito interessante quando vocês comentam, deixam a opinião de vocês aí nos comentários. O último vídeo teve bastante, inclusive, muito obrigado. E eu queria saber também como vocês montariam esse Manchester United. Bom, para começar eu preciso falar os jogadores primordiais, jogadores que eu não tiraria do elenco nem a pau, a menos que aconteçam circunstâncias drásticas, enfim. Eles são Lamens no gol, obviamente, né? Luke Shaw, De Ligt e Dalot na zaga. Esses três defensores seriam os pilares, assim eu dificilmente mudaria eles. O Amorim também identificou isso e você pode falar, nossa, como é que pode falar que o Dalot é primordial, que não sei o que. Bom, bem-vindo ao mundo do futebol, né? Onde um jogador ruim pode sim ser um jogador útil. E não que eu ache o Dalot um jogador definitivamente ruim. Eu acho que ele é bem mais ou menos, ele tem várias limitações. Ele é péssimo em algumas coisas, bonzinho em outras, mas ele consegue ser muito útil. Ele tem muito fôlego, ele tem muita obediência tática, ele consegue pelo menos acertar ali a marcação, fazer a cobertura decentemente. Então sim, no momento atual, o Dalot ele é uma peça importante do time, você goste ou não. No meio de campo, aí menos dúvidas ainda, o Casemiro e o Bruno eles têm que ser titular, sempre, independente da posição. Lá na frente, eu não tiraria o Amad nem o Mbeumo. E a razão é bem simples, pessoal. Vocês pararem para pensar, a gente não tem pontas dribladores mais, certo? E o Amad, ele é o que mais oferece essa capacidade de drible para o nosso time. Se a gente for pegar as estatísticas dele nessa temporada, ele tem 1.4 dribles bem sucedidos por partida. Isso já é mais que o Mbeumo, mais que qualquer outro jogador do elenco. Além disso, ele tem um poder de interceptação, de voltar para dar o bote muito alto. Ele é um jogador muito útil tanto para ataque, tanto para defesa. Então, não tiraria o Amad do time. E o Mbeumo, eu também não tiraria, porque pô, o cara é realmente bom, né? Não tem discussão. Ele tem muita velocidade, o chute dele é muito bom, ele consegue voltar, criar jogada, dar passe para gol, chutar para o gol de longe, de perto. Jogador sensacional, ótima contratação, Ineos. Então de parabéns nesse quesito, ok? Bom, dito isso, como que eu montaria a escalação? Aí vem alguns problemas. O Amad e o Mbeumo, eles atuam num setor do campo muito parecido. Se for ver o mapa de calor dos dois, é mais pelo lado direito do campo, porque ambos são canhotos, então até que faz sentido, né? Porém, numa formação com 4 atrás e não com 3, como você faz para colocar os dois do lado esquerdo? Por isso que eu pensei em algo mais ou menos assim, que é um 4-4-2, basicamente, tá? Com Shaw e Dalot nas suas respectivas posições de origem
E não, gente, Dalot não pode ficar do lado esquerdo. Se vocês forem buscar aí as temporadas que o Dalot atuou do lado esquerdo, que foram as duas últimas, ele teve uma nota pior, ele teve um desempenho pior do que as outras temporadas com o Ten Hag, que ele atuou só pela direita. Então, a posição dele é lateral direito, é lá onde ele vai melhor e é lá onde ele tem que ficar. Deixa o Shaw na lateral esquerda, que o Shaw ele é muito bom jogador. Deixa o De Ligt na zaga, que é o nosso pilar, e o Yoro para oferecer mais velocidade ali, né? Velocidade, juventude, sair da pressão e tudo mais, né? Ele é muito mais rápido que o Maguire. Porém, aí que tá, você pode colocar o Maguire no lugar do Yoro, caso algum jogo necessite. Seja um jogo de bolas pelo alto, coisas do tipo. Aí eu coloquei o Casemiro e o Mainu na volância. Alguns podem dizer que isso deixa o meio enfraquecido na marcação. Só que na prática, esse 4-4-2 meio que vira um 4-3-3, com o Bruno Fernandes ali na esquerda, só que também recuando um pouco para ajudar na saída e consequentemente ajudar o Mainu e o Casemiro na marcação. Bom, e como eu falei, o Amad ele tem que ficar na direita, não adianta você achar que é FIFA e colocar o cara na esquerda ou o cara de centroavante só para ocupar o espaço. Não é assim que funciona na vida real. O cara ele vai jogar bem onde ele joga, a posição de origem dele, certo? Então deixa o Amad na direita e o Ibelmo também na direita, porque ele vai jogar como um segundo centroavante ali, junto com o Chesco. Essa foi a forma que eu encontrei de usar o Chesco, o Ibelmo e o Amad no mesmo time. Claro que nós também podemos usar uma formação como essa. É uma formação mais defensiva. Agora temos Maguire e De Ligt na zaga, Casemiro e o Ugarte. Ah, mas o Ugarte é horrível, não sei o que, ele não acerta um passe. Sim, ele não acerta um passe, mas é tudo questão de encaixe, né? O Ugarte, ele tem valências boas defensivas, em dar desarme, em dar combate, e a função dele tem que ser unicamente essa. A função dele tem que ser dar combate, afastar a bola, e se for tocar, toca pro lado, toca pro Casemiro e não faz mais nada, não arriscar lançamento. É isso que um volante burro tem que fazer. Bom, vocês viram que nessa formação não tem o Chesco, né? Isso pode ser positivo em algumas partidas e em outras não. Pode acontecer de a gente usar esse tipo de escalação, a gente criar várias jogadas, só que perder várias jogadas também. Aí o que vai acontecer? A torcida vai ficar, não, por isso que falta um centroavante matador, falta um cara para definir as jogadas. Aí a gente volta naquele problema de deixar ou não o Chesco de titular. Mas eu acho que isso pode funcionar para dar principalmente velocidade pelos lados, para dar muito cruzamento para o Mbeumo ou para o Bruno Fernandes chegando ali na entrada da área. E é uma formação que pode otimizar muito o Dalot e o Luke Shaw, que você vai ter as duplinhas ali de pontas com os laterais, coisa que era muito efetiva na época do Solskjaer. Bom, e o Mason Mount, de que forma ele pode ser útil? A gente tem que parar para pensar que para usar o Mount, a gente não pode tirar o Bruno Fernandes, a gente não pode tirar o Casemiro. Só que eu também não gosto da ideia do Bruno Fernandes ficar de volante para o Mason Mount ficar mais à frente. Para mim isso não faz sentido, o Bruno Fernandes tem que estar o mais perto do gol possível. Ou seja, a solução seria usar 4 meio de campos. A única forma que eu vejo do Mason Mount ser titular desse time é com Casemiro, Bruno Fernandes, Mount e talvez o Kobbie Mainoo ou talvez o Ugarte. 4 meio campos, faria um triângulo, não sei. E no ataque você joga o que você quiser. Na minha opinião seria o Amad para dar velocidade de drible e Chesco ou Ibelmo. Se você parar para pensar, analisar tudo isso que eu mostrei, a gente tem várias opções de montar esse ataque, né? Tanto para focar em cruzamentos, tanto para focar em velocidade, em drible, em troca de passes. A gente tem qualidade sim. Só resta saber se o Amorim ele vai conseguir extrair isso dos jogadores. Vamos ver se ele muda as formações, se ele muda o estilo de jogar, é o que eu tô falando, não é só a formação, é o estilo de jogar para as próximas partidas. Eu não confio no Amorim, o último vídeo tá aí se você quiser ver. E é isso, deixa aí embaixo o que você acha, se eu falei um monte de merda aqui e a sua formação na verdade é a melhor. Coloca aí como é que você montaria isso e é nóis. Bom final de ano pra vocês, pessoal, e até a próxima.